Graça e paz, mulheres que Deus usa. Que bom tê-las conosco neste projeto de leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Hoje o comentário será a respeito do livro do capítulo número 8. Em João 11, versículos de 1 a 3, diz assim: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. O que aprendemos com a história de Lázaro? Vamos ver juntas? A primeira coisa é que a vontade de Deus nem sempre opera em linha reta. Quando olhamos os anos em que passaram, as situações, os planos, mudanças, podemos perceber que enquanto passávamos pelas situações, a nossa vida parecia como que um quebra-cabeça. Orávamos e pedíamos algumas coisas para Deus, até de vez em quando dávamos uma receita para Deus, como que Ele poderia fazer algumas coisas, como se Ele não soubesse o que deveria ser feito em determinada situação. Outras vezes não entendíamos por que Deus não nos ouviu em determinado momento em nossa vida. A história de Lázaro nos fez entender que precisamos ver além das nossas dificuldades, além das nossas tristezas, além da nossa limitada visão. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem clareza onde quer chegar, onde precisa chegar e o que precisa ser feito. De uma coisa certa, sempre é para o bem dos que amam, por mais estranho que nos pareça. A segunda coisa, o amor de Deus às vezes tarda aos nossos olhos, para o nosso bem e para a sua glória. Você acha que José chegou sequer a sonhar que aqueles anos de escravidão e prisão serviram para moldá-lo em um homem que salvaria de fome não apenas sua família, mas Israel? Ou Daniel na cova dos leões, será que ele podia imaginar que ao invés de se tornar comida para os animais famintos, ele seria salvo de forma milagrosa e isso fez com que uma nação se convertesse? Muitas vezes questionamos acontecimentos, mas não enxergamos o resultado daquele determinado problema ou situação que passamos. O amor de Deus não se manifesta dentro no horário que estipulamos a Ele. Fico pensando que quantas coisas que fizemos, quantas decisões tomamos com os nossos filhos, das mais simples às mais complicadas, mesmo que eles não estivessem compreendendo, aceitado ou até resmungado. Fizemos diferente daquilo que os nossos filhos queriam que nós fizéssemos, por causa do nosso amor incondicional que temos por eles. Terceiro lugar, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas o seu caráter ainda é fidedigno. Marta e Maria estavam aguardando a chegada de Jesus, porque sabiam em quem confiar, sabiam de sua fidelidade e sabemos que o que Deus promete, Ele cumpre. Interessante que quando souberam que Jesus estava na cidade, foi Marta quem correu primeiro para falar com Jesus, e não Maria. Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Era a confiança que ela tinha porque conhecia e tinha intimidade com Jesus. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Para demonstrar que ambas tinham o mesmo sentimento, Maria, ao se encontrar com Jesus, usou das mesmas palavras. Nós encontramos também uma gramática de Deus que funciona da seguinte forma. Regra número 1 da gramática divina. Nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula.
Como que poderíamos sequer pensar que Jesus ressuscitaria Lázaro mesmo após 4 dias? Não temos o poder para decidir determinadas coisas porque não compreendemos. Porque Deus é que coloca o ponto final ou a vírgula. Não conseguimos compreender porque somos filhas. Quantas vezes os nossos próprios filhos, quando são menores, não entendem o que estamos fazendo e ficam perguntando por quê? Por que eu não posso ficar mais tempo com meu amigo? Por que eu não posso ficar mais tempo brincando? Por que eu não posso ir em tal lugar? Por que não deixamos ir? Por quê e por quê? Quando são adolescentes, dizem que a gente não os entende. Quando jovens, começam a questionar dizendo que os tempos são outros, ou querem mostrar que têm conhecimento e que sabem se cuidar muito bem. Se formos pensar um pouco mais, perceberemos que agimos da mesma forma ou que ainda fazemos isso com Deus. Aquilo que parece não ter mais jeito, Jesus ressuscita, Jesus transforma, Jesus dá nova esperança. Regra 2 da gramática divina: nunca coloque uma vírgula onde Deus coloca um ponto final. Em Mateus 16, 21, a Bíblia diz que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Mas Pedro não deu ouvidos. Seus pontos finais podem não ser os nossos. Suas vírgulas podem não ser as nossas. Seus caminhos podem não ser os nossos caminhos. Mas Deus é aquele que está contando a história. Podemos crer que realmente tudo vai dar certo. Podemos ser o fim de um relacionamento, de uma vida, de um negócio, de um problema. O fim nunca é o fim, é apenas o começo. Agora, em 4º lugar, o plano de Deus é liberado quando cremos e obedecemos. Disse Marta: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Quando ela creu, sua fé foi restaurada. Querida irmã, você sabe que Deus é soberano, mas Ele aguarda o nosso sim. E por último, o fim nunca é o fim, é apenas o começo, como foi dito um pouco anteriormente. Todas nós vamos morrer. Lázaro morreu, eu e você morreremos, mas nunca se esqueça. O fim não é o fim, é apenas o começo. Quando percebemos a Jesus, simplesmente deixamos nossas cascas vazias para trás e seguimos para a glória. Onde está a morte, teu aguilhão? Escreve Paulo em 1 Coríntios 15, 55. Onde está o inferno, a tua vitória? Logo que casamos, meu marido e eu planejávamos ter criança, ter filhos. Mas algo aconteceu logo depois do 1º ano. Eu descobri que eu estava com tuberculose, que foi instalado nos gânglios. Passei por um tratamento pelo SUS e o médico falou que eu não poderia engravidar. Dali a um mês, depois que o médico falou, eu já soube que estava grávida. E ele ficou muito apavorado, porque ele falou assim que o médico falou que eu poderia ter filho raquítico e cego. Mas, pela nossa surpresa, João Paulo nasceu com 450 e visão perfeita. Logo mais tarde, nós também tivemos outra experiência, que o médico disse que eu estava com as trompas inflamadas, ferida no útero e cisto no ovário. E que eu também não poderia mais engravidar. Mas aí Deus sempre faz aquilo que Ele bem entende, não é verdade? Deus sempre faz aquilo que a gente mal pode esperar. E no teste de gravidez e ultrassom, o médico simplesmente olhou e falou assim: olha, aqui só tem bebê, não tem mais nada. Quer dizer, não tinha mais infecção, mais nada. O Pedro Henrique nasceu com muita saúde para a alegria da nossa família. Ambas as vezes coloquei diante de Deus o meu pedido, sabendo que Ele era soberano para fazer o que Ele havia planejado para a nossa vida. Sempre
sempre esperei a sua vontade. Muitas situações passamos, muitas não aconteceram do jeito que queríamos, mas conseguimos deixar nas mãos de Deus. Neste tempo que chamo de estranho, perdemos pessoas queridas, pessoas da família, mas continuamos a crer no amor imenso que Deus tem para cada um de nós. Minha irmã, que você seja desafiada a colocar diante de Deus os seus pedidos e deixar com que Ele faça do jeito que Ele entende ser o melhor. Que você descanse nele, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele as ama imensamente, como você ama os seus filhos também. Que Deus as abençoe.